Oi, bom dia, gente, que vocês estão escutando. Só pra avisar caso vocês não tenham percebido ainda, mas a tela tá parada numa imagem fixa, porque eu sou burro e eu esqueci de gravar o vídeo enquanto a gente tava começando a gravar o episódio. Então, é isso. O vídeo vai ficar parado até não sei exatamente quantos minutos, mas vai ficar parado um tempo e depois vai começar o vídeo normal. E espero que vocês gostem do episódio. É isso. Só pra avisar mesmo. Valeu. Bem-vindo, Formuleira Amigos, ao quinto episódio do Formuleira Cast. Hoje eu tô aqui com o Vitor Hugo e o Cad sempre, porém a gente tem um convidado especial hoje, o Sheldon do Futeira. Dá oi, Sheldon. Opa! E aí, pessoal da Formuleira, que prazer estar aqui finalmente, que eu cheguei a pedir umas 3 vezes para participar, nunca me convidaram, apesar de terem plagiado o nome da fruteira, e agora finalmente estou aqui, uma alegria muito grande. Um segundo. Estão batendo na minha É só porta. isso. Um segundo. É o melhor podcast da história. Saiu! Ah, não, ele fechou o vídeo. Tá. Porra, tinha Bom, que ter deixado o vídeo, foda-se. como todos sabem, a primeira parte do podcast vai ser a leitura das respostas da semana passada. Porém, como só o Gustavo tem acesso a isso, eu vou inventar respostas aqui. O que acontece quando você cruza um cavalo Eu voltei. com um exame Papa Nicolau? Meu Deus do céu. Eu Não, não sei. eu voltei. Papa égua. Ninguém bateu na minha porta, era fake news. Deus do céu, que péssimo. Ok. A pergunta da semana passada foi: qual é o top 10 pilotos de vocês? Porém, algumas pessoas mandaram top 10, mas como o top 10 de todos os tempos é tudo meio igual, eu quero falar que tiveram 4 pessoas diferentes para criticar o Vitor Hugo. Porque caso você não saiba, o Sheldon já desceu na semana passada, que a gente publicou o episódio Top 10 melhores pilotos de todos os tempos. E cada um falava um, e a gente ia subindo. Por exemplo, eu falei 10, o K falou 9 e o Vitor Hugo falou 8, por exemplo. A gente foi subindo assim. Em terceiro lugar, a gente colocou Gilles Villeneuve, porque Vitor Hugo decidiu que ele tinha que estar no top 10. Em qual posição? Terceiro melhor piloto de todos os tempos. Não, como assim? Não, Pois é. a gente eu e o Gustavo mó preocupado e tal, não sei o que, aí sobrou pro top 4, Prost, Senna, Hamilton e Schumacher. Aí o Gustavo mandou o Caralho. Prost. Aí chegou na vez do VH, ele, Gilles Villeneuve. Ah, não. Não, então, ok, é isso. Eu quero deixar registrado que o Ulisses Santoro, o Igor Saraiva, o Vitor Carvalho e o Evola, todos deixaram muito bem registradas as reclamações que eles tinham com você, Vitor Hugo. É isso. E, Não vou respeitar essas informações, vou continuar com minha opinião. ok, Não faz isso. sempre bom lembrar que se você quer interagir com a gente, você pode mandar e-mail para formuleira16@gmail.com, responder no YouTube ou no Spotify a pergunta da semana, que é... Qual é a pergunta da semana, Sheldon? Essa é que eu vou fazer, né? Exato. Não sei. Qual o melhor piloto que nunca ganhou o Mundial? Já fizeram essa pergunta? É uma pergunta Não, boa. a gente nunca fez essa pergunta. Muito boa. Qual é o melhor piloto que nunca ganhou um campeonato mundial? Responda. A gente argumenta. Gilles Villeneuve. Claro. O pior de tudo é que para essa pergunta, Gilles Villeneuve é uma resposta extremamente sensata. Cara, a minha resposta pra essa pergunta, deixa eu ver aqui. A minha resposta pra essa pergunta seria tipo, sei lá, eu tenho vontade de responder uma parada tipo Nanini, assim. Não, gente. Felipe Massa. Sério, Felipe Massa, Rubens Barrichello, acabou, né?
O Felipe Massa é campeão mundial, pô. É verdade, o Felipe Massa é campeão mundial. Nessa semana, entre a publicação do último podcast e esse aqui que a gente tá gravando agora, o Massa finalmente decidiu andar pra frente com o processo dele contra a FIA, né? Então, se Deus for Pois justo, é. Felipe Advogado do Massa é campeão Atlético. mundial. E vamos ver o que Vai ser campeão do Campeonato Mundial de Pilotos, os campeões de 1937. igual o Atlético. Vai jogar contra o Aeronáutica lá, o Primeiro, Subnáutica. primeiro campeão mundial do Brasil. Não, o primeiro campeão do Brasil é o Clube Atlético Paulistano, por favor. Respeitar um pouco mais. Esse aí faliu 2 vezes, ninguém se importa com esse aí. Quem quer começar falando Ah. do tema da semana? Bom, a gente combinou aqui, levemente, que o tema da semana hoje vai ser mais fanboy. O tema da semana de hoje vai ser: quais os seus 3 pilotos favoritos de toda a Fórmula 1? Também alternadamente, igual a gente fez o top 10, e não vai poder repetir nome de piloto nenhum. Aí, deixa eu pegar a Pokébola lá. Ah, pra sortear de novo? Deixa eu pegar a Pokébola. Esse é o sorteio. Cada um dos 4 lados cardinais é um de nós, só eu sei qual é qual. Tá girando. Ah, entendi. E o Gustavo começa. Eu começo. Eu acho que. Ok. Eu acho que a gente já deixou muito bem registrado nesse podcast que o meu piloto favorito é um finlandês que chama Mika Hakkinen. Eu não sei explicar o porquê. Eu gosto muito dele. É isso. Tipo, de verdade, eu não sei. Eu não sei. É isso. É isso. Tipo, eu acho que um piloto que ganha do Michael Schumacher em um campeonato, ele merece no mínimo ser respeitado. Ele ganhou em um campeonato do Schumacher. No outro ele ganhou do Você não respeita o Irvine. Alonso. Mas o Alonso ganhou do Schumacher em fim de carreira já, né? É, justo. O único problema é que eu, infelizmente, não vi o Hakkinen, né, correndo. Quer dizer, em teoria eu vi, né? Cara, o Hakkinen, eu pessoalmente, eu acho que o Hakkinen era um piloto extremamente consistente, só que, tipo, vai de 0 a 10, o talento natural dele seria um 8, assim. Eu não acho o Hakkinen um piloto tão rápido. Eu, Não. eu acho que ele é bem rápido. É, eu acho que entra muito do Hackney. Tem um podcast com o Jack Stewart que ele fala que um dos motivos pelo qual ele era tão competitivo, ele se deu tão bem comparado aos pilotos da época dele, é que ele não dirigia mais do que o carro deixava. Ele não forçava o carro. E eu acho que essa é a questão do Hackney. O Hackney ele era rápido dentro do limite do carro. Tem outros pilotos que podiam ser melhores, mas eles forçavam o carro mais. E isso O, que Ha- aí acho que entra esse questionamento. o Hakkinen, pra mim, ele é pau a pau com o Button, né? O que o nosso querido convidado Futeira acha do Mika Hakkinen? Eu gosto do Hakkinen e eu acho um cara fácil de você torcer para ele pelo contexto, assim. Por ser rival do Schumacher, ser, né, Schumacher era grande, grande nome, e eu não gostava do Schumacher, nunca gostei do Schumacher, e é muito mais fácil você torcer pro cara que é azarão. O Hakkinen contra o Schumacher era azarão. Se eu tivesse visto ele correr na época, que eu não vi, não era nascido, com certeza seria fã do Hakkinen. Sabe outra Acho um coisa bom também? piloto, mas não acho um gênio. Sabe outra coisa também? Ele parece um cara extremamente gente boa. Em toda entrevista ou vídeo que eu vejo dele online, ele parece talvez, top 5 pilotos mais gente boa da história da Fórmula 1. É, o Sim, Raikkonen é gente boa. O Hakkinen, né? O Hakkinen é gente boa. A Raikkonen não é gente boa. Não vai querer, O não. Raikkonen.
Não, Let it rip. outra coisa que eu acho muito massa do Hackney é que, apesar dele ter se aposentado da Fórmula 1 até novo, ele ainda foi um piloto competitivo, questão de velocidade e tudo. Você pega naquela época que queria voltar de sabático, acho que ele entrou no kart Fórmula 1 e fez o equivalente, acho que de um P3, uma coisa assim. Sim. Que é um absurdo já. Quando que foi isso? Porque eu lembro que tá. Quando é que foi? 2007, né? Foi, não era pra ele ter corrido no lugar Eu do acho que não Hamilton? foi 2007, mas foi tipo 2005, sabe? Por aí. Quase acabou o período sabático de Mika Hakkinen. Bom, É. algo mais a declarar sobre o Hakkinen? Mika Hakkinen, eu te amo. Venha morar comigo. Ah, Se o hacker a estiver Poké- escutando, o recado tá aí. Exatamente. A Pokébola selecionou eu agora para a segunda parte. Deixa eu já rodar aqui para ver se é o VH ou o Futeira que vai depois. Depois é o Shadow. Pronto. Ah, maravilha. Tá ok. Ou Tá. Já que a gente tá começando com os pilotos mais carismáticos, então eu não quero saber. Eu já vou colocar Deus na reta. Meu primeiro piloto aqui vai ser o Rubens Barrichello. clássico. É isso aí. Pô, Cara, CEO do carisma. eu adoro o Rubinho. Principalmente antes dele ir para Ferrari. Eu acho que o Rubens Barrichello foi o melhor piloto da década de 90, fora o próprio Schumacher. Eu não tenho como dizer que o Schumacher não foi foda. Pau no rabo do Mika Hakkinen. Rubinho até ir para Ferrari, ele fazia muita coisa incrível. E era um período que a Fórmula 1 estava tendo uma baixa de jovens talentos, né? Tanto que tem um momento que o próprio Ron Dennis é perguntado, se não me engano, em 95, sobre, para os próximos 3 anos de Fórmula 1, você vê algum jovem piloto que vale a pena investir? Aí o Ron Dennis fala, cara, seguinte, essa safra atual não tem ninguém que me pareça interessante, a não ser por 2 pilotos. Rubens Barrichello e Jan Magnussen. Nossa, sério? O Putz, Magnussen estava destruindo a Fórmula 3 na época. Deu pra ver que E o ele começou Magnussen nos é três, que né? ele não colou na Fórmula 1, mas em carro de turismo ele teve uma puta carreira e foi um excelente piloto. O Magnussen não pisou na Arrows japonesa? Hum, não sei. O especialista em Arrows é o Gustavo. Eu não conheço essa equipe. Ah, Mano, eu tá. tenho uma opinião muito controversa sobre o Rubinho. E vocês sabem aqui já também. Tipo, eu gosto muito dele como pessoa, mas eu acho ele como piloto, piloto de Fórmula 1, piloto da Ferrari, eu acho ele meio desgostável. Porque ele era muito Cara, com putinha. todo respeito, sim. É o mesmo motivo que eu não gosto do Bottas, por exemplo. Ele era muito putinha do Schumacher. Hum, Olha a Cara, monetização. eu, É, eu discordo disso, porque muito do motivo pelo qual o Barrichello era desse jeito, ele era quieto, assim, meio manso, é porque ele precisava. Entendeu? É que, nossa, ele já falou que aquele negócio ali da Áustria, a Ferrari ameaçou, ninguém sabe exatamente o que a Ferrari ameaçou, mas imagino que tenha sido uma coisa tipo assim, olha, se você ganhar essa corrida, você está fora da Fórmula 1 e qualquer categoria que você tentar entrar, a gente vai te queimar. Então acho que não tem como você falar do Rubinho sem falar desse lado de, olha, a Ferrari sempre tratou ele como segundo piloto e isso dificultou a carreira dele. E o não acho Sheldon, o que a que que você Ferrari acha, faria Sheldon? tudo isso.
É difícil pra gente brasileiro ter tanto carinho com o Rubinho vendo ele ser puta, né? Do Schumacher. É um cara que parece ser um puta cara, um puta piloto, mas ele é o segundo piloto nato. Acho que o Rubinho, o Rubinho nasceu para ser segundo piloto. Depois saiu da Ferrari, foi para Brown e também não conseguiu provar contra o Button que podia ser campeão mundial. Eu gosto do Rubinho, mas não tá no meu top 4 brasileiros preferidos. Não tá Não, no não top tá Pois no é. meu top 4? 5 brasileiros preferidos. Top 4 é foda, né? Não tá no Quem meu é o, top 5 brasileiros quem é preferidos. o 4 e o 5? Ah, não. Ele Ok, vai quem falar é o daqui a 5, pouco. na Ele vai falar verdade? daqui a pouco. Que é o 5. Bom, vamos. Não, Deixa eu se dar for uma. antecipar que os preferidos, eu vou dar spoiler do que eu vou falar. Ok, ok, É, então ok. Depois, deixa, então vamos, deixa. vamos, vamos. É, A só gente deixa deixa isso para eu depois. passar o último carinho no Rubinho, vai. Meu, a carreira de kart dele foi sensacional. A carreira de Ford dele foi sensacional. A carreira dele na Fórmula 1 pré-Ferrari foi incrível, principalmente na Stewart. Como eu queria poder assistir o replay de Interlagos com um carrinho branco ganhando. Isso ia ser uma memória inesquecível. E é isso. Infelizmente teve o Rubinho na Ferrari, que não conseguiu fazer muita coisa. A gente teve o Rubinho na Brown, que teve aqueles problemas de freio. Teve também um Jenson Button, que estava no melhor momento da carreira. No melhor Não, pra mim, momento para ter um melhor momento na carreira. Então. o que o Mas, Rubinho fez na Brown, que a Brown fez de modo geral, o Rubinho, o Button, tudo, foi um milagre, sabe? Não tenho o que dizer. sim. E as duas vitórias dele, Monza e não sei, tipo, eu não vejo ninguém falando disso, mas pra mim, principalmente Valência, estão na minha top 5 corridas favoritas da Fórmula 1, assim. É Não mágico. só tem gente que fala dela, como você mencionou essa corrida, acho que no episódio passado. Eu menciono essa corrida toda vez. Eu adoro essa corrida. Só comentando, né, que eu chamei Deus pro podcast e aqui entre a galera do podcast foi chamado de puta só 7 vezes só. Uma para cada título do Schumacher. Parabéns, galera. Vamos embora. Agora é a vez do Sheldon. É o Futeiro Opiniões. Cara, meu piloto, talvez meu top 1, assim, meu favoritaço, é, não é um dos melhores, mas foi quem me fez começar a ver Fórmula 1 quando eu era criança, que é o Felipe Massa. Tava muito bem na Ferrari, eu era molequinho, não entendia de porra nenhuma, mas cara, era muito bom ver um piloto brasileiro na Ferrari, ver um piloto brasileiro competindo para ser campeão. Talvez seja em breve agora com delay. E então assim, é um piloto que eu tenho mais carinho, com certeza, assim, que eu me diverti muito vendo a corrida dele. Tive uma infância vendo Fórmula 1 muito bacana, vendo as corridas do Massa, e chorei um horror em 2008. É. Chorei mesmo, foi um negócio assim para mim que de moleque foi traumático. E que me gerou uma antipatia do Hamilton eterna. Eu nunca vou conseguir gostar do Hamilton. Ah, eu preciso É, falar também. Mas o que exatamente. vocês acham do É, Massa? Mano, eu amo o Massa. Tipo assim, eu acho é, massa, é, aquela molada dele é um dos maiores ICs da história do automobilismo, sabe? É, depois, o que aquela Ferrari fez em 2009 com o Felipe Massa não se fala, porque matou a carreira dele, matou. Aquela, não é comum você virar e falar assim, olha, esse é o momento que a carreira desse piloto acabou. A do Massa foi ali 2009. O cara já vinha mal, aqui carro de 2009 deles era um trator. Ele toma a molada e ali acaba o Felipe Massa, infelizmente. O mais E a legal é Ferrari que já estava. E para 2010 a Ferrari já olha e fala assim: olha, acabou.
eles já estavam começando a preferência para Alonso em 2009. E dali em diante. E você ainda via teve alguns picos depois, né? Que dava pra você ver que talento ainda tava lá, mas eu acho que muito razoavelmente, depois da molada ele ficou com medo. Eu acho, até falei aqui também outras vezes, não sei se tá de pé. Um tsunami levou as águas passadas. Mas eu já falei algumas vezes, pra mim 2009 era a melhor temporada do Felipe Massa. Que 2006 ele se prova bem, 2007 ele foi muito inconstante, ele sentiu a pressão de ser o substituto do Schumacher, ao ponto que ele perde a preferência da Ferrari pro Raikkonen depois de Spa. Ferrari acertou, né? Você não tem 2008 nem como falar que não acertou. acertou, pior que acertou. Infelizmente acertou, o Massa não estava bem nas pernas em 2007. 2008 foi uma temporada que ele também começou bem lento, mas uma vez que ele percebeu que ele era o concorrente ao título, ele fez uma ótima temporada. Excelente Infelizmente, temporada. muitos azares, muitos Muitos pesares. azares. Foi a temporada que a gente pensa várias coisas que, poxa, se isso tivesse sido diferente, ele era campeão. Você pode pensar assim, durante a temporada inteira, muita coisa poderia ter feito o Massa campeão durante a temporada. Se não fosse a Sucuri, o motor estourando na Hungria. Campeão de Silverstone, as duas primeiras corridas. Horrível. Foda. E aí, tipo, o Massa ele faz aquela cena, pra mim a cena mais bonita da Fórmula 1, tá? Tipo, tem bastidores mais bonitos da Fórmula 1. Tem momentos como o Lauda e o Hunt 76. Mas a cena mais bonita da Fórmula 1 pra mim é o Massa com as nuvens obscurecendo o céu e ele fazendo isso aqui olhando pra câmera. Isso aqui é lindo. E acaba a temporada, ele começa um 2009 sem carro. O cara que competiu com ele até conseguiu um carro relativamente aceitável, o Hamilton. A McLaren era o terceiro carro do campeonato. A Ferrari era horrível. Sim. E pra mim, o Hamilton sentiu o baque da perda de qualidade da McLaren mais do que o Massa sentiu o enorme baque da perda da Ferrari. Ele correu muito até tomar a molada na Hungria. E finalizando a minha opinião sobre ele, eu acho que a molada é só um bode expiatório perfeito. O Massa foi morto na Alemanha. Em 2000. Por sniper. Não. Sabe qual momento você pode dizer que matou a carreira do Massa mesmo? Ali foi a pá de cal. Na Alemanha, acho que 2010, 2011. 2010. Com aquele rádio. Foi 2010. 2010. Mano, essa foi uma das cenas mais ridículas da história da Fórmula 1. Se eu não tô enganado, naquele dia fazia tipo 1 ano que o Massa tinha levado a molada dele. Foi tipo quase exatamente Sim. 1 ano depois. Eu posso estar maluco, mas foi quase isso. Foi ridículo, Ferrari. E se eu não me engano, 2010 é a temporada que ele começou liderando o campeonato, não foi? Começou até bem em Sim, 2010. se eu não me engano, ele liderou em 2010. Sim. Na terceira corrida ele era líder. Era ridículo. Era tipo liderando sem vitória, mas ele era líder. Eu acho que é isso mesmo. Mas E ali, pra mim, eu acho que depois daquele momento, o que tinha de sobra do Felipe Massa, ali acabou. Ali, o que saiu depois foi uma coisa absurda. Tipo assim, você não vê nenhum momento muito do Massa forte depois disso. Eu tava pensando que o Chelo falou, né? Que em 2008 ele ficou muito triste, né? Óbvio, ele falou que ele chorou quando o Massa perdeu o campeonato. Eu não cheguei a chorar, Claro. mas eu fiquei um tempão sem assistir Fórmula 1 depois disso. Eu lembro, tipo, eu lembro da cena até hoje, tipo, onde eu tava, o que aconteceu, como o pessoal em volta de mim reagiu quando o Hamilton passou o Glock. Tipo, eu acho que eu nunca na minha vida vi o meu tio tão bravo com alguma coisa igual aquele dia. Eu fiquei incrédulo com aquela cena.
Cara, na última volta, na última curva, uma coisa dessas é inacreditável, né? Eu também, Sim. eu sou incapaz de gostar do Hamilton. E eu digo mais, eu sempre falei que brasileiro que gosta do Hamilton é otário. E eu sempre vou defender essa opinião, assim, pelo resto da minha vida. Não, isso eu concordo. Ou isso é a memória curta, ou, geralmente a pessoa que não assistia na época, assim, para não ter ideia da decepção que foi. É, tipo, Não, Quem gosta hoje do Hamilton não assistia ainda na época. O É, pior é não, que eu, pessoalmente, eu gostava do Hamilton. Até esse negócio dele de andar com o capacete do Senna e realmente ser bom e tal, eu gostava do Hamilton. Sabe quando eu parei de gostar do Hamilton? Não foi com o título. Eu parei de gostar do Hamilton ali, não lembro, 2011 ou 2012, eu acho que 2011, que é a temporada que ele simplesmente acertou o Felipe Massa 6 vezes. no Porra. Canadá eles se enroscaram também, não foi alguma coisa assim? 6 vezes, cara! Foi mais do que vocês chamaram o Rubinho de puta. é- isso realmente não tem explicação, isso de 2012. E isso realmente é uma das coisas mais aleatórias da história. Acho que é, nem tem como explicar isso como o Hamilton tinha treta com o Massa. É pior que não tem mesmo. Eu não Porque, consigo. Não tem, é Como só o Hamilton sendo você louco. bate um piloto 6 vezes na temporada? Mesmo que você tem treta com o piloto, você não consegue bater assim. Então vai, VH. Teu piloto. Cara, eu vou. Pra começar, eu vou falar um piloto super random, que eu tenho uma puta simpatia por ele, que eu acompanho ele tudo que dá. Eu tenho medo. Felipe Nasser. Ah, tá bom, sério? tá bom. Não. Mas você Sério. preferia? Tá nos preferidos? Se eu fazer só de Fórmula 1, sim. É um dos meus pilotos preferidos de Fórmula 1. Eu acho que ele teve uma puta carreira subestimada. É, ele não deu sorte de entrar numa época muito ruim pra entrar. Mas se pega os resultados dele antes da Fórmula 1, depois da Fórmula 1, ele, cara, é um talento muito promissor, sabe? É, foi bem. Eu conheci a família dele, então eu sei que, tipo assim, cara, o caminho que ele chegou pra Fórmula 1 foi difícil. Quando ele entrou, acho, na Fórmula 3, que acho que na época nem era Fórmula 3 direito, eles não tinham dinheiro pro capacete, mas o pai dele tinha ganho um capacete do Elinho de presente. Então o que eles fizeram é que eles montaram o capacete do Elinho, que tinha toda a fiação, tudo, e instalaram o capacete dele. Então, pô, eu fiquei muito feliz quando chegou na Fórmula 1, eu fiquei muito triste quando ele saiu, porque ele não saiu por falta de braço, sabe? Não saiu porque ele era um piloto ruim, muito pelo contrário, ele dava muito resultado num carro péssimo, Num carro é, bosta. um carro horrível, um dos piores carros que eu vi na Fórmula 1, Eu e posso. ele saiu por má administração da equipe. Não foi nem dinheiro que ele saiu. O dinheiro foi resultado do motivo pelo qual ele saiu, que foi a Sauber naquela época era uma bagunça. Posso? Vai. É, a- se eu não estou enganado, o Felipe Nasser ele teve tipo, uma das melhores estreias da história da Fórmula 1. Tipo, de todos os tempos, assim. Ele pegou P5. Melhor Sim, brasileiro. melhor É, estreia do Brasil na Fórmula 1. De novo, E já tava P5 dirigindo a Sauber. de Sauber. De é. Sauber. Quanto tempo que ele ficou na Fórmula 1? Ele ficou Exatamente. 2 anos ou um ano só? Ele ficou 2 anos, ficou Acho que 2015 e 2017. foram 2 temporadas. Eu gostava Teve, bastante teve a dele também. primeira. Teve, Eu teve a sempre fui primeira. um dos meus pilotos preferidos. Ele agora corre turismo nos Estados Unidos e tudo na IMSA, IMSA. né? Ele foi bicampeão da IMSA já. Foi bicampeão da IMSA e tem um vice, sabe? Brabo demais. É um, Com qual excelente. idade ele tá? Ele tem, cadê? 31 anos de idade.
Não, tá novo ainda, tá bem novo. Tá novo. Se não fosse o fato que a Sauber naquela época era uma bagunça, que chegou a tentar fazer uma temporada com 4 pilotos ao mesmo tempo, Sauber era burra. Porque, mano, extremo. ó, a estreia do Nasser já era no carro da Sauber, que ainda não era a pedra com roda, mas já era horrível. Ele pega o Sim. P5 na estreia. Cara, o P5, se não me engano, são 8 pontos. São 10. 25, 18, 15, 12, 10. São 10 pontos, cara. Sim. Na segunda temporada, a Sauber ficou sem o frete da DHL, porque ela não tinha marcado ponto. Em Interlagos ele vai e marca os 2 pontos e dá 40 milhões de dólares pra equipe. Mo- E a O equipe motivo chuta pelo ele qual a falando por gente tem dinheiro. O motivo pelo qual a gente tem a Sauber e não a Menor, Marúcia, sei lá qual nome que eles iam usar agora, é por causa desses pontos em Interlagos. Ele fez esses pontos, salvou a equipe. A Menor não conseguiu bancar os custos do ano que vem. Ah, Foi é isso. verdade, né? É verdade. Sim. Pra mim, é um dos pilotos mais subestimados da Fórmula 1 que o fato da carreira dele não ter rendido nada é um absurdo, porque ele é possivelmente um dos talentos mais desperdiçados por bagunça, Ele é sabe? Esse negócio de fazer. definitivamente Com um dos certeza. pilotos de todos os tempos. De Isso todos os com tempos. Do Brasil, certeza. sim. Com Do certeza. Brasil, ele é um de todos da história. Se o Nasser não pontua em Interlagos e a Sauber deixa esses 40 milhões com a Marúcia, nós ainda teríamos hoje o carro número 9 no grid. Sim. Mazepan tava na Marúcia, irmão. Nossa, verdade. Sabe o que perigava acontecer? Sabe o que perigava acontecer? Roberto Merri ainda tá na Fórmula 1. Não, calma lá também. Não, isso é perigo demais, isso é perigo O demais. cara É não muito correu perigoso. nenhuma temporada inteira. Você acha que ele tá até hoje? Essa é uma coisa. Existem poucos pilotos que têm experiência na Stock Car e na Fórmula 1. E a experiência da Stock Car vem antes da Fórmula 1. Zonta. É. Não, eu posso falar o meu segundo piloto aqui? Vai. Mano, eu não sei por que motivos, de verdade mesmo. Eu não sei explicar isso. Quer dizer, eu sei explicar muito bem. Quando eu era menor, eu jogava muito um jogo de computador que chama Grand Prix 2, que ele saiu em 94, ok? Naquele jogo, na equipe Footwork, tinha um piloto brasileiro, Arrows. que era o Christian Fittipaldi. Som. Eu Som. não sei por que eu gostava muito do Christian. Tipo, quando eu era pequeno, eu gostava muito dele. Mano, eu concordo. Eu tenho uma simpatia pelo Chris Fittipaldi por um motivo simples. Aquele GP, acho que é da Itália. O único piloto a terminar uma corrida de Fórmula 1 de cabeça pra baixo. Foi ele que fez isso? Foi ele. É que assim, na tela de selecionar os pilotos lá, tipo, não tinha foto deles, tinha só o desenho do capacete, né? Eu sempre achava muito bonito. Porque era igual do Sim, o Fittipaldi, do outro Fittipaldi, né? Do Emerson, só que era de outra cor, basicamente. Então não era igual, pô. Aqui. E o. E o resultado não foi. Eu lembro que não foi um resultado ruim que ele pegou, não, quando ele capotou o carro, não. Foi uma coisa tipo assim. Ele ficou em P10, sabe? Acho que era de Minardi. Pegar um P10 de Minardi, de cabeça da barra. P8. Aí. Um P8 de Minardi de cabeça pra baixo. E ele largou em P24. Aí, Cara subir 16 posições em Monza e capotar o carro e ainda assim terminar a corrida? mano, eu vou fazer uma pergunta aqui rápida, já que eu falei do Christian Fittipaldi, porque, tipo, querendo ou não, ele é um piloto meio esquecido, né, da Fórmula 1. Qual Sim. é o piloto esquecido que vocês gostam?
Não que vocês gostam, mas tipo, que vocês não vão esquecer nunca. Esquecido que eu não vou piloto esquecer nunca. que eu nunca vou esquecer. É, isso. Pra mim, sempre vai ser o Karthikeyan. Nossa, é. Porque, pra mim, poucos pilotos foram tão marcantes em serem péssimos ali. Eu com uns 10, 12 anos de idade, que querendo, né, quando você começa a se entender como gente. Né, antes eu assistia Fórmula 1, achava legal, mas eu não captava tanto. Aí você tinha o Karthikeyan. Consistentemente, em último. É o Latifi do seu tempo, né? Me desculpa. O Latifi tem que piorar muito pra chegar no nível do Karthikeyan. Deixa eu ver uma coisa aqui. Resultados. Karthikeyan. Meu Deus! Peraí. Quê? Ele tem um P15. Aí, fala dele. Em 2012, o Karthikeyan fez um P15 de HRT. De quem? Calma. A gente tá desviando muito do assunto. Vamos voltar pro piloto favorito, essas coisas. K, qual é o seu piloto? Ah, você está Você tá mutado. mutado. Você tá mutado, você tá falando sozinho. Tá. Depois do Rubens Barrichello, o meu piloto favorito. Meu piloto favorito, eu acho que é o Sebastian Vettel. Qual Vettel? É assim. Todos. Não, porque Por ó, isso mesmo. eu gosto muito Não, eu gosto muito do Vettel até o último ano dele na Ferrari. eu gosto muito do. Ó, pra mim. Vettel 2008, 2012. Nota 9,5. 2013 a gente também pode dar a mesma nota por causa do que ele fez no final do ano, né? Mas ele já tava dando inconsistência e no final do ano ele gastou toda a consistência e foi muito consistente. Engraçado, né? Beleza. 2014 já é um ano muito contestável do Vettel porque ele não faz nada com o carro da Red Bull e o Ricardo faz. Aí Mas ele vai pra Ferrari. o Vettel deu bastante azar em Não, 2014 também. Também. 2014 o motor Renault era uma bosta. Mas o Ricardo ganhou Ah, duas, né? Duas ou três. Então, mas mas se eu não me engano, Mas- o Vettel era pra ter ganhado corrida também e o motor morreu enquanto ele tava liderando, se eu não me engano. Sim. Aí beleza. Aí você tem o Vettel que ele vai pra Ferrari, aí ele vira a saga do herói, de novo, que é aquele herói que, no fim das contas, não ganha, porque ele não é o protagonista do anime. O protagonista do anime é Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Aí... E aí você tem também outra saga do Vettel que me faz feliz também. Que é perceber que até o piloto mais promissor da época dele é completamente humano e até mesmo dodói da cabeça. Que é o Vettel Esbinala. Que o Vettel Esbinala também, assim, é um carisma só, porque ele... O Vettel, na época que ele era campeão, ele era um puta piloto, só que ele também era meio chato. O Vettel, quando ele começou a rodar corrida assim, além de trazer um entretenimento pra nação, ele também se tornou uma pessoa muito agradável. sim. E eu ouso dizer que as últimas temporadas dele na Aston não foram boas também. É que o companheiro de equipe dele era o Lance Stroll e eu acho que o Alonso, como eu já disse, também teria destruído o Stroll e destruído o Vettel se ele tivesse naquele carro. E eu Mas, acho também calma. que o carro não estava 100% desenvolvido. Eu acho que se o companheiro de equipe do Vettel na Aston Martin fosse o Alonso, o Vettel teria ido melhor do que ele foi tendo o Stroll de companheiro. Sabe? Tipo, ele ia pilotar melhor, sei lá. Eu acho que melhoraria 20%. Eu acho que ele teria se aposentado mais cedo. Ele melhoraria levemente, mas não seria o suficiente para não tomar um pau de pelo menos o dobro de pontos.
Ah, não, aí eu já acho demais também, calma lá. Não, é sério, é sério. Cara, o Stroll tá no melhor momento da carreira dele, tá horrível, cara. Em comparação ao Alonso. Não, O né? grid, se você tira o Max Verstappen do grid, o grid é um sanduíche de Aston Martin, cara. Porra. Sim. Não, Não, mas mano, voltando ao Vettel, é sensacional. Eu torci tanto pro Vettel em 2008, tanto pro Vettel. Aquele grande prêmio de Monza, com o Hamilton e o Massa brigando pela 15ª posição e o Vettel comendo geral, e eu tipo... sempre É bom foda, o lembrar Vettel era também o cara. que em 2008, o Vettel, ele foi talvez o maior culpado de dar esperança pro brasileiro. Sim, porque Em ele Interlagos. passou... Ele que passou o Hamilton. Sim. Tanto é que o Galvão até Maravilhoso. fala, né? Se você pega e assiste a narração, o Galvão fala, o Brasil é Vettel desde criancinha, né? O... Não, pra mim a questão do Vettel, que marca também a carreira dele, é o fato, tipo assim, o tanto que o Vettel gosta de correr, sabe? Ele gosta de correr e ao mesmo tempo, é, tipo assim, ele respeita a corrida, entendeu? Aqui nós, tipo assim, acho que foi o quê? 2013, que depois aquele GP da Índia, que ele termina a corrida, ele, em vez de ele, pô, tá legal, ganhar a corrida massa, ele se ajoelha em frente ao carro que ele olha e fala assim, olha só, isso daqui que eu acabei de atingir foi anormal, foi... é, ele reconhecia, tipo, quando ele fazia um feito, ó, fazia algo diferente, algo a mais, era algo a mais. Você via que ele, quando ele quebrava o recorde, pra ele era importante, sabe? Uhum. O, Sim. o Verstappen, ele ganha 40 corridas em sequência e fala assim, pô, legal, massa, tamo junto. Eu pareço um peixe. O, o Legal O que ele único. ainda Hamilton, fala que não quer correr por tanto mais tempo. quando o Hamilton quebrou o recorde do Schumacher, também foi nesse nível a comemoração dele. O Vettel não, o Vettel, pra ele, parecia que tinha uma lista de todos os recordes ali no pit, aí começava a correr e falava assim, qual recorde eu tô quebrando hoje aqui? Massa, bora ver aqui, bora tentar quebrar essa porra, bora comemorar. Sabe, Então, isso... a gente viu no Grill the Grid. O É Vettel, verdade. por muito, é o único piloto do Grill the Grid que ganharia de mim e ganharia do Hugo Do Christopher Moreira. no Quiz Formuleira. O resto é só uns moleques que não sabem nem a história do esporte que tá correndo, velho. É incrível. Ah, Não, não, calma aí. corre porque... Eu não acho que a pessoa é obrigada a falar o nome de todos os. Não é obrigada a saber o nome de todos os campeões do esporte também, tipo, em ordem, assim. Calma lá também. A gente que não chegava na Não, década de 90, tipo, Ah, metade do isso é grid não sabia ridículo, a isso é década de ridículo. 90. Isso é ridículo. Mas, tipo, é que, eu nossa, acho que o Vettel, ele talvez tenha sido o piloto. Porra, eu não sei, é difícil falar aí um negócio desse, que cara, eu não conheci pessoalmente ele. Mas pelo que passou nas telas, ele deve ter sido um dos pilotos mais humanos da história da Fórmula 1. Eu não sei se dá pra sim, entender isso. sim. É exatamente isso. Ele... É que, nossa, o Vettel, ele corre na Fórmula 1 porque é que, nossa, ele gosta da Fórmula 1. Ele queria gostar, ele queria estar na Fórmula 1. Me desculpa, o Vettel na Aston Martin, quando ele assinou, ele não assinou porque ele acreditava no projeto da Aston Martin, que o Lawrence... Porque a Aston Martin já falou assim, olha só, a gente tem aqui, se fosse a única vaga que tivesse, fosse na Sauber da Monisha Kauterborn, ele ia correr na Sauber também, sabe? É isso, o Vettel, ele queria correr na Fórmula 1. Eu, sinceramente, eu fico surpreso que o Vettel ainda não voltou pra Fórmula 1. Me desculpa, pra mim ele tá armando alguma coisa pelo fato que ele não está na Fórmula 1 nesse momento. Ah, eu acho que não. Você,
Você acha que o Vettel consegue ficar mais de um ano fora da Fórmula 1? Eu acho que ele vai aproveitar a família. É o que eu falei, tipo, ele é humano, tá ligado? Ele vai ficar com a família. O Hakkinen tá 21 anos já. Sim. Ele volta a qualquer momento. Qualquer momento. Confio, o Vettel ainda vai dividir um cockpit, Sim. um paddock com o Mika Hakkinen. Eu acho o Vettel daqui a um ano, ele vai passar até pro filme e tudo. Ele vai pegar, ele vai se enfiar GT3, Le Mans, alguma coisa assim. Essa eu Isso eu concordo. acho que ele faz mesmo. Isso eu acho que ele faz mesmo. Eu acho que Fórmula 1 acabou pro Vettel. Ele vai correr na Audi. Até Não, pelo não vai, papo não vai. dele de. O Audi Até vai ser pelo o papo carro. dele agora de carro elétrico, de combustíveis ecologicamente eco-friendly, eu não acho que ele volte para a Fórmula 1. Eu não duvido ver o Vettel na Fórmula E um dia. Não. O Eu acho, Vettel, eu acho difícil. se tem roda, o Vettel quer correr. É igual Se tem Alexandre gasolina, Frota com não. buraco. Se Daqui tem gasolina, não, né? Se tem Se- gasolina, não. Esse que é o problema. Daqui a 90 anos, quando o Vettel tiver velho e andando de cadeira de roda elétrica, ele vai estar Com 90 correndo. anos, ele tá com 120. Ele vai estar correndo de corrida de cadeira elétrica. Ele vai ser que nem o Oscar Niemeyer. Só se for elétrico. Vamos lá. Fruteira, qual é o seu segundo piloto aí? O meu segundo piloto, que obviamente eu não vi, mais emblemático, para mim, uma das coisas mais incríveis que o esporte brasileiro pariu, que é o Emerson Fittipaldi. Por ser o nosso primeiro campeão, por ser o nosso pai do automobilismo, e pela Copersucar, que capítulo dos mais lindos do Brasil na Fórmula 1. Agora com as polêmicas aí, tá devendo Deus e o mundo, mas eu acho um personagem foda, eu acho um piloto incrível. E agora ele aquela música dele tá na moda, né, da Lotus 72D, tá na propaganda da Músico. Airbnb, eu tenho visto um monte de cover dessa música, é uma música foda também. Adoro o Emerson, adoro o Emerson. A Para mim, o gente piloto mais entende. importante do Brasil. Ah, não, mas isso com certeza. Sheldon ia gostar do último podcast. Foi o último? É. Não, foi um pra trás. Não, acho que foi o primeiro que a gente gravou, depois que a gente fez o reset no Formuleira Cast. A gente falou, pra mim, o Emerson Fittipaldi é o maior brasileiro de todos os tempos. Na Fórmula 1, óbvio. Não, brasileiro? Deixa registrado. Na Fórmula 1. Não, na Fórmula 1, na Fórmula 1. O maior brasileiro de todos os tempos não era o Dedé? Não, beleza. O Emerson, pra mim, a minha opinião, Sheldon, não sei se você chegou a ouvir o podcast, foi a seguinte. Eu não achava ele o melhor. Tanto que o melhor dos 3 campeões, pra mim, só por causa de ter ganhado com a Brabham por 0,00001, era o Piquet. Uhum. E depois vinha o Senna. Só que o meu comentário foi exatamente o seguinte. Em um mundo que Deus, ou o que quer que seja, botasse na minha mão o poder de decidir e eu só pudesse ficar com um desses brasileiros na história, os outros 2 seriam apagados, eu manteria o Emerson Fittipaldi. E é isso, é literalmente isso aí que você falou. O que ele representa não é só um piloto de Fórmula 1, ele representa todo um misticismo muito da hora. Sim. Muito, De muito grande. época. E, cara, acho que hoje é impensável. Acho não, tenho certeza. Hoje é impensável o Brasil ter uma equipe. E, pô, o cara conseguiu meter uma equipe brasileira. Totalmente pensável. E mais. No começo, a Copersucar, a fábrica dela era no Brasil e usava o túnel de vento da Embraer. Uma equipe
com a fábrica 100% fora da Europa. Hoje em dia, não existe. Fora da Inglaterra, nem fora da Europa. Uhum. Não existe. Você tem a AlphaTauri, você tem a Ferrari e você tem a Haas. De resto, nenhuma equipe teve fábrica fora da Inglaterra, nem fora da Europa. A Copersucar, a fábrica deles, no começo, era no Brasil. Enfim, Que deu essa é, E com um orçamento extremamente limitado, foi muito bem. Pro que tinha na mão foi incrível. E o carrinho era Não, bonito, teve aquele da Skol. O Persuca Skol, eu, que era o maior barato. lindo. eu acho o carro da Copersucar lindo. Eu acho muito bonito. Tipo, Os pratas eu onde que não era a gosto. fábrica? Onde é que era a fábrica deles? No final, ela passou pra Inglaterra, que foi a do. Foi quando eles compraram a Wolf. No começo, é porque eles tinham a oficina no Brasil já, né? Então era só a oficina deles do Brasil. Ah, É, até acho que. Até 76, os carros eram feitos no Brasil. Aí depois passou pra Inglaterra. Aí começou tudo. tá mostrando no vídeo o carro. Esse carro é muito bonito. O carro é Sim, lindo, bicho. carro espetacular. O Tudo amarelinho. bem que meu PC tá achando que ele é órgão masculino japonês e tá pixelando, mas tudo bem. Por causa da cor. Realmente, esse carro é sexo. Esse que é- O- Tá na vez de quem falar, piloto? É o Agora é último, o hein? segundo do VH. O último Hum? piloto justo. Meu segundo, a gente elogiou o Vettel por ser um dos pilotos mais humanos. Então, falar um dos pilotos que, na época que ele estava na Fórmula, foi um dos pilotos menos humanos. Que pra mim é Nick Lauda. O, o Lauda, pra mim, para começar, que é um dos feitos do Lauda, é a recuperação dele, sabe? Uhum. Possivelmente a maior recuperação de um atleta na história. A gente tá falando de um piloto que tava num ponto, ele tava à beira da morte mesmo, sabe? Sem salvação, sem nada. Aí você pega, dá 3 semanas, ele sangrando ainda, né? Com a cabeça toda ensanguentada ainda. Ele Que entra, difícil. corre em Monza, acho que pontua. E na temporada seguinte, ele é campeão de novo. Piloto dominante. Não foi campeão mais vezes porque o carro da Brabham desandou e ele perdeu a vontade de correr na Fórmula 1. Mas mesmo assim voltou depois do ano sabático dele, correu 2 temporadas, foi campeão numa delas. Então, pra mim, é um dos pilotos favoritos simplesmente pela recuperação dele ali em 76. Pra mim, existem poucos, nem na Fórmula 1 não, poucos atletas na história que conseguiriam fazer aquilo. Eu acho que a fratura do Ricardo da mão tem, 60% da gravidade pontual, como o Lauda voltou a correr. Tipo, Sim. você precisava quebrar as duas mãos do Ricardo pra ele ficar tão sem condição de correr quanto o Lauda em Monza, assim. Olha lá. Imagina o Ricardo correndo com os dois pulsos quebrados, coitado. Aí ele ia se igualar ao maior da história, né? O campeão de 2024. O Lance Stroll. Stroll. Não, Não, mas o Lauda. O Lauda é literalmente isso, mano. O cara correu. Ele ainda tinha uns restos de cinza no pulmão.
que não dá pra Sim. limpar tudo. O pulmão dele tava todo vertigem, tava todo cortado por dentro por causa Não, das mangueiras. A o... máscara colando na balaclava. Irmão, eu vou correr de kart. Eu fico pensando toda hora se eu não enxergo nada porque meu olho dói de ficar abafado ou se eu abro a viseira e como fuligem. O cara simplesmente correu falando: meu cérebro tá se misturando com esse tecido aqui. Ah, foda-se, curva pra direita. Não, e tem outra coisa. O pessoal fala assim, não, porque o Lauda em 76 ele não quis correr a corrida em Fuji e tudo, porque ele não queria morrer e tudo. Motivo pelo qual, na verdade, foi que como ele não conseguia, na época ele ainda não conseguia piscar ainda, ele, porque não conseguia lacrimejar naquela época. Então, ele não correu em Fuji. Quer dizer, ele não terminou a corrida em Fuji, porque ele tentou correr, sendo que ele ia correr praticamente às cegas. É. Sabe? É um absurdo mesmo. É um absurdo o fato que ele correu foi campeão só 3 vezes. É, e também o que ele fez fora, fora da Fórmula 1 nessa questão de. Fora como piloto. Ele, ele ajudou muito a montar a Jaguar. Eu tenho um certo carinho pela Jaguar, não sei porquê. Eu também. Eu gosto muito Mas deles, eu não sei porquê. Eu sei o na verdade, porquê. eu fiz. Quando eu era criança, eu fiz uma festa de aniversário com tema Fórmula 1. E nas mesas tinha numa das mesas tinha um modelo de um carro da Jaguar. Eu olhei assim e falei assim, pô, esse carro é massa. Eu sei o porquê eu gosto da Só por Jaguar. isso, é só por isso que eu tenho simpatia pela Jaguar. Porque, sinceramente, não tem mais nenhum Aquele motivo. Quiser verdinho, bem aquele todos. verdinho com a HSBC e Bex, que era muito bonito, né? Era muito. Pô, O carro da Jaguar era muito bonito, velho. É- demais. Quando eu era pequeno, meus 3 anos de idade, o jogo automobilista do momento era. É claro, você tinha o GP4 do Geoff Cremond e você tinha o F1 2000. E o F1 2000, por causa daquela puta jogada de marketing que a Ford fez, falando que a Jaguar ia vir pra dominar o campeonato, e a EA comprou a ideia, a capa do jogo é o Schumacher sendo seguido pelo Irvine, na Jaguarzinha verde. E o carro, no jogo, é um dos melhores. Então, tipo, você tava lá liderando, você brigava contra o Schumacher, contra o Raikkonen, contra o Hakkinen. É difícil, gente, perdão. Contra o Hakkinen e contra o Irvine. Então, tipo, o jogo da EA, ele botou na sua cabeça que o carro, além de bonito, era bom, tá ligado? Eu cresci achando que o Irvine era piloto. Vocês preferem ter um carro Não, bom ou ter um carro bonito? só quer dizer, sabe qual é o resultado dessa conversa? Aqui. Nossa, olha isso. Eu, É muito lindo. eu, pô, espetacular. E 18 euros, acho que vou comprar essa porra, Oh, meu mano. Deus, o cara tá indo pegar a miniatura dele. Tá indo. E era um verdinho bem Kamen Rider, era muito bonito. Pô, espetacular. Chegou a minha vez de Mas falar o também. próximo piloto? E, não, só terminar aqui. E pra mim, a última questão que o Lauda fez, que, querendo ou não, foi um puta feito na Fórmula 1, foi o trabalho dele com a Mercedes. Que ele pegou a Mercedes, Claro. que era uma equipe boa, mas nada demais, É, e mas que ok. transformou numa máquina que é um absurdo. Dentro da pista, fora do automobilismo até. Foi um gigante. Então, pra mim, é um dos pilotos preferidos. Sua Não dá câmera pra tá ver. Deve desfocada estar aí. borrando. É porque é sexo também. Pera aí. É o Temos efeito que eu sexo no botei na câmera. podcast. Proibido sexo no podcast. Ó, pronto, agora vai parar de borrar. Esse carro é lindo. Espetacular. Porra, Esse que carro é muito lindo, bonito. cara. Lindo. É mu- E esse mesmo da Bex com a HSBC. Pô, esse é, carro é lindo, 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 é um absurdo.
Mano, Luciano Burti. eu acho que vocês não estão preparados pro piloto que eu vou falar agora. Burti! Não, Fala aí. vocês não estão preparados. Antônio Pizzonia. Ó, olha aqui, ó. Eu não vou falar o nome de Michael Schumacher, que é o meu piloto favorito. Ok? Ele é o meu piloto favorito de todos os tempos. Eu não vou falar o nome dele pra falar esse piloto que eu vou falar agora. Por que você não fala em código? A gente tem um código pra Michael Schumacher. A gente É tem? Chiles Villeneuve. Não, é verdade. Não. Eu, por algum motivo inexplicável, gosto muito de Jacques Villeneuve. Eu sei por Quase. quê. Eu sei por quê. Por quê? Por causa do seu clássico álbum de música. Ah, é verdade, o maior DJ de todos os tempos, Jacques Villeneuve. Que álbum? Ninguém me prova que o Jacques Villeneuve não era o vocalista do Linkin Park. E- Mano, Não, mas tipo, ó, eu, eu- quando eu era pequeno, ok? Eu jogava o GP2 quando eu era bem pequeno, e depois, quando eu fiquei um pouco mais velho, eu jogava o GP4, eu acho, sei lá, era algum jogo. E ele, na É. época, corria na Bar, na Honda, GP4. eu não sei. Era um carro Bar. patrocinado pela Lucky Strike. Aquele carro era É. Bar. lindo. Aquele carro era muito bonito. E eu sempre escolhi o Villeneuve pra jogar por causa daquele carro, tá ligado? E uma coisa que eu acho muito legal também, eu sou muito fã de capacete bonito, né? E o capacete do Villeneuve era muito da hora também. Eu não digo que o capacete Villeneuve era bonito, mas com certeza é um dos capacetes mais. Se você curte Fórmula 1, um dos capacetes mais fáceis de você identificar. Você bate o olho e fala assim, pô, esse é o capacete do Villeneuve. Mas mais legal que o capacete, você sabe a Capacetes história todos os dele? tempos. Não. A história é É. que, se eu não tô enganado, eu posso estar falando merda aqui, mas se eu não tô enganado, ele escolheu aquele desenho porque era o mesmo desenho de uma blusa que a mãe dele usava quando levava ele pra correr quando era pequeno. Ó, É, Nossa, ó, caralho. isso é massa. É. Realmente, ele tem toda a. O capacete dele tem toda a pinta de roupa de mulher de meia idade. Tipo, ó, minha o mãe cara mostrando usaria o carro aí. uma coisa com essas cores. Pra mim, a melhor Ah, história do nossa, que Villeneuve linda. sempre vai ser a aposta dele em Spa. Ah, foi Aquilo ele que ali fez essa? foi ele. O melhor de tudo, aquilo foi na primeira temporada da Bar, na Fórmula 1. Você Então eles conhece, estavam começando na Fórmula 1 você com a conhece a grana toda história da certinha. aposta da, você conhece a história da aposta do Villeneuve, o Sheldon, de Spa? Acho que eu não conheço essa história da aposta de Com Spa. esse carro aqui, ó. Com esse carro aqui, ó. Por favor, 2000. ilumina ele Strike com essa 5. história, Vitor Hugo. Não, então, na época, eu tenho quase certeza que isso foi 97. É, Não, porque foi com Zonta. então foi com o Zonta. Na Foi em época os pilotos 99. 90, era o Villeneuve e o Zonta. O Villeneuve já campeão e tudo, já tinha ganhado Indy 500, porra, muito foda. E o Zonta, acho que era primeiro ano da Fórmula 1, sei lá, uma coisa assim. Aí o Villeneuve vira pro Zonta e fala assim, não, olha só, pra você ser, porra, pra você ser foda mesmo, você tem que fazer o Rouge com o pé embaixo. Aí falou assim, olha, não, vamos fazer uma aposta aqui. Eu aposto que não consegue fazer o Rouge igual eu faço, com o pé embaixo, tudo. Aí pegou no treino, o Villeneuve vem, faz a Rouge com o pé embaixo e enfia o carro na parede. Direto. Caralho, porra. Tá parte Aí, 2. a melhor parte é que vê o Zonta depois, correndo, e vira e fala assim, porra, não, preciso fazer com o carro com o pé embaixo. Enfia o carro na parede também. Igualmente. Simplesmente as duas BAR falaram: bora não frear? Bora. E deixaram o carro ali na parede, ó. Ativar no modo sexo.
Isso pra mim, isso provavelmente é um dos maiores momentos Ronaldo da Fórmula 1. Com certeza. Acho que Totalmente. Momento Villeneuve total. Não, imagina eles explicando esse negócio pro chefe de equipe deles. Por que na telemetria vocês não tiraram o pé e deram no muro os dois juntos? É, porque desceu o espírito. Não, esse é o tipo de história que só pode contar quando aposenta. Com certeza, quando os Sim. dois aposentam ainda, né? Nem só um. Muito bom, cara. Quem será que era o. O chefe de Cadê? equipe. Ah, não faço a menor ideia. Tá aqui, fundador foi o Craig Pollock. Foi, Quem o Craig esse? Pollock era o empresário do Jax. Ah, é? Nossa, Era. A Caramba. BAR Nossa. era a equipe do Jacques Villeneuve. Ah, é? nossa, mano. Era. Isso aí. A BAR Ó. era a equipe do Craig Pollock. E o Caramba. Craig Pollock comprou com dinheiro de 97. Ah, que da hora, não sabia disso daí. Nossa senhora, mano. Ele não foi pra BAR. Ele simplesmente fez os corre com o Craig Pollock e eles compraram a BAR. Que da hora. Ah, então tecnicamente o Villeneuve era um owner driver? Era um owner driver. É que o owner era o Craig Pollock. Você não pode, tipo, trocar isso de ideia. É a mesma coisa assim, se o pai do Neymar tira ele do PSG e o Neymar vai pro time do pai do Neymar, você ia falar que o Neymar é o dono do time? Sim. Foi com o dinheiro dele. Então, Sim. beleza. Ah, que sua Então é vez de isso. falar seu último piloto, cara. Meu último piloto É. é assim, é o seguinte, eu fiquei pensando muito depois do top 10, só que ainda não é hora de eu fazer isso, por mais de eu achar que é hora, mas mercadologicamente não é. Eu gostaria de falar do Tilápia, mas eu não vou falar do Tilápia. Eu também Só pensei queria nele, deixar isso sabia? claro. Eu queria deixar só claro que eu Eu também. usaria ele aqui. Daqui a alguns anos eu vou assistir, eu vou pensar, eu devia ter usado Tilápia, mas eu vou deixar passar. Tá, beleza. Cara, o meu outro piloto favorito da Fórmula 1, meu, se eu falar pra vocês que eu gosto bastante do Montoya. Eu já passei dessa fase. Quando eu era pequeno, eu gostava dele também. Hoje em dia, não. Eu discordo, mas compreendo. Aí eu Sabe? tô, aí eu tô nessa, tipo, cara, eu não sei se eu pego o Montoya, eu não sei se eu pego um piloto mais antigo, tá ligado? Tipo, Não, eu entendo porque você colocaria o Montoya nesse ranking. eu só gosto bastante do Montoya por, tipo, ele era malucão. Se teve um Max Verstappen antes do Max Verstappen, eu acho que era o Montoya, mas infelizmente era um degrau abaixo, assim. É. Não, Ele era então, um eu cara. acho que o Montoya, ele é um excelente Max Verstappen de 2019, 2020, quando você já vê que, tipo assim, olha, esse cara é rápido, mas ele era muito burro ainda. Sim. E, tipo, ao mesmo tempo que ele era burro, o carro dele era muito underdog. E era bonita aquela Williams BMW, viu? Aquela Sim. impressorão compact. Ele Esse carro era correu. bonito. Ele correu com aquele carro que parecia a Morsa lá, como o pessoal chama. Correu com os dois negoção na Eu bico. achava aquele Correu com carro aquele carro. muito da hora quando eu era menor. Acho que eu achava aquele carro muito da A, hora. a dupla, se eu não me engano, era ele e o Ralph. É. Nossa senhora. Eu não lembro se essa temporada ele já tava na McLaren, mas se eu não me engano, era ele e o Ralph. Eu acho que era. Se Eu acho que era. não, pode ser o Button. Mas beleza, vambora. Então, cara, o Montoya é isso. Ele ganhou que acho que era 7 corridas que o Montoya ganhou no total. São 7 Pouquinho. corridas. Eu Agora, não meti na Wikipédia. o Montoya de Williams chegou a peitar o Schumacher. Sim. Sim. E é exatamente isso que eu ia falar. Cara, você pensar que naquela época o Montoya levou um título pra penúltima corrida e não ganhou porque eu acho que foi o ano que a Williams mais teve azar correndo em alto nível. Depois, azar correndo em baixo nível, ninguém tá nem aí, É entendeu? fácil. Não, É, foda-se. mas azar correndo em alto nível ali 2001, se eu não me engano. Ou 2003.
Cara, simplesmente foi um three-wide até o final do campeonato. Montoya, de Williams. Raikkonen, de McLaren. Schumi, de Ferrari. E o Montoya só não levou por causa do azar mesmo, que foi incrível. Que a Williams até chegou a falar o... Aí, galera, não acerta a minha asa, não. Não, E, é e aquele grande desproporcional. E aquele grande prêmio de Interlagos, que ele simplesmente virou pro Schumacher e falou o seguinte, Schumi, você já ouviu falar no motor BMW? O Schumacher falou, não. Aí ele passou gritando e o Schumacher conheceu o motor BMW. Aí ele tentou falar a mesma coisa pro Verstappen, só que o Verstappen começou a gritar ele mesmo e acertou a traseira do Montoya. Olha que legal. Pra Mas mim, eu acho gosto... que GP do Brasil dessa época não tem como esquecer o Nick Heidfeld batendo no carro do Alex Dias Ribeiro, que não era nem piloto, era piloto carro médico. Isso, maravilhoso. O carro médico dele tinha diesel saves também ou não? Não, não. Por Tá, isso que beleza. bateu. É a vez de quem Então fala segue agora? o bonde. Eu Agora é a esqueci. vez do Sheldon. Sheldon, o último Sheldon, piloto em Escolhe Bem. Meu, Sheldon, é a meu hora de último viuvar, piloto. Sheldon. É hora de viuvar, Sheldon. É hora de viuvar, mas é porque eu tenho uma história muito boa com, né, com o falecido de todos, que é o Senna, porque foi muito amigo do meu padrinho, muito mesmo. Pô, E, cara, meu padrinho tem um capacete do Senna, assim, autêntico de corrida, da última temporada dele, na Williams. E ele tem aquele relógio do Senna, aquele Tag Heuer, que o Senna sempre usava. Eu mando pra vocês, se vocês quiserem colocar no podcast, pode colocar a foto. Porra, como você nunca E, mencionou isso em uma conversa? Ele já tinha falado pra mim, já. e bicho, como. Pensa que é tu ser moleque assim e gostar de Fórmula 1. E tu vai passear, vai pra férias, a coisa na casa do seu padrinho, você chega lá e tem um capacete do Ayrton, tem um relógio do Ayrton, e o padrinho te conta a história, velho. Pô, não tem como não ser, não tem como não viuvar, não tem como não viuvar, pelo menos pra mim é impossível. As coisas mais legais que eu já vi na minha vida foi ter, nunca encostei, o capacete fica numa caixinha de vidro, assim, a gente não pode nem pegar, mas, pô, você vê de perto, você ouvir história, você vê coisas dele, assim, emociona, assim, é um negócio muito bacana. Então, Era o. tá nos meus favoritos, sim. Era o Reutemanns? Era o Aham, Reutemanns o capacete? Cacete. O Senna exatamente. correu 3 corridas com um desses e um deles foi varado. É pra mim, verdade. Ele ganhou da, eu não tenho o que dizer. Eu não tenho o ele que ganhou dizer. da, ele ganhou da Viviane. Esse capacete, Senna já tinha morrido e ela pegou um capacete e presenteou ele com esse da Hotmans. Caramba. Cara, É, um dos dois que sobraram, né? Então, isso que eu ia falar, tipo, Dos dois que existem sobraram, exatamente. Tinha um dois tá no com ele. mundo. pra Caramba. mim, cara, pra mim, me desculpe, não tem. é, eu não consigo pensar. Eu consigo ouvir dizer alguém falar assim, pô, eu gosto de Fórmula 1 e não gosto do Senna. Sabe? Acho que pra mim o Senna. Ele é uma das maiores unanimidades do automobilismo, do esporte, da Fórmula 1, tudo. É, Foda. qualquer ranking melhores pilotos favoritos, sempre aparece o nome dele. Acho que qualquer brasileiro que se preze fala do Senna desse jeito. Minha mãe lembra da morte do Senna. Meu pai lembra da morte do Senna. Não tem igual. Não tem igual. Questão do. Poucos pilotos terão essa. Cacete. Terão esse peso histórico, sabe? Então, eu lembro quando eu era. Na verdade, quando eu era menor, não. Eu sempre gostei de ser do contra, né? Acho que isso tá claro também. Esse underground é legal. Eu, Claro. eu falava que eu falava, o Senna não era tão bom assim, e etc, etc. Mas eu percebi um tempo atrás que com o passar do tempo, eu fui ficando cada vez mais viuvete. Eu sempre fui bastante também. É que
Depois que eu comecei a jogar os jogos e me interessar mais pela história, eu percebi que o que o Piquet fez era lindo também, entendeu? É incrível, é incrível. Mas até aí o Senna era unanimidade. A primeira mini champs que eu vi na minha vida, um 18, um amigo do meu pai tinha. Ele tinha a McLaren do Senna. E do lado da McLaren do Senna tava a Lotus do Piquet, cara. E eu lembro que, cara, eu vi aquela McLaren do Senna e ela era marcante. Eu não sabia o que era Marlboro, eu ainda não tinha conhecimento do que era o Ayrton Senna. E o próprio design do carro marcou minha cabeça. Meus desenhos de Fórmula 1 viraram o carrinho com triângulo vermelho e o resto branco. E aí é incrível porque essa vez que a gente foi nesse amigo do meu pai, ele tinha a coleção de fita original da BBC, das temporadas que o Senna foi campeão. Caralho. E já emendou, tipo, eu adorei o carro, aí emendou que eu gostava de ver Fórmula 1 com meu pai, eu vi todas as temporadas ali de 86 a 91. E aí foi aí que eu virei meio geek de Fórmula 1 também, isso, uns 8 ou 7 anos de idade. Senna é todo o movimento do Ayrton Senna, né? A gente não precisa ficar repetindo o resto. Claro. Pra mim, o. Pra mim, o grande momento disso é, cara, meu pai sempre foi fã de Fórmula 1. Meu pai assistiu. Uma das primeiras histórias que ele conta do tempo dele em Brasília, a vez que ele assistiu o GP que teve em Brasília, em 75. Eu lembro desse GP. E eu nunca vi meu pai chorando sobre, cara, sobre futebol. Já vi, claro, ele chorando sobre questão de família, tudo, formatura, de tudo. A única história que eu sei dele chorar de coisa além família, sabe? Morreu alguém, alguém famoso, uma coisa assim. A única história que eu sei dele chorando nisso é com a morte do Senna. E eu acho que eu não sou exclusividade nisso. Naquele dia ali, eu acho que todo brasileiro que era ligado na Fórmula 1, no automobilismo, no esporte, a maioria, se não todos, choraram ali. Então, eu acho que o Senna é em questão de simbolismo, de peso, pelo que ele de reconhecimento, acho que talvez não tenha ninguém maior na Fórmula 1 com mais reconhecimento do que o Senna. E querendo ou E- não, a gente fala da viúva e tal, mas, cara, va- não só o povo brasileiro, mas qualquer sonhador do mundo, a gente precisava desse personagem. De- E o E, Ayrton Senna, você, ele soube ser. e não se cria viúva de piloto ruim, de piloto sem impacto. Você não tem viúva é, pô, do Hélio de Ângeles, que morreu pouco antes. É, Uhum. mas viúva do Senna, tem português, tem inglês, tem japonês, tem coreano, tem qualquer lugar que você for, se tiver alguém que gosta de Fórmula 1, te garanto que você vai achar alguém que é viúva do Senna. O Fangio talvez foi a maior viúva do Senna de todos, né? Sério? É. Sério, o Fangio amava o Senna, amava o Senna. Ele ficou muito deprimido com a morte do Senna, muito mesmo. Tanto que não muito depois o Fangio morreu, claro que não por causa disso, já era um velho. O Fangio morreu um ano depois do Senna, mas os meses assim após a morte do Senna, o Fangio estava isolado, eu já estava com a saúde, né, piorzinha e tal, e foi piorando, ficou deprimido, gostava muito do Senna. Caramba, eu não sabia disso aí, não. E um ano antes teve aquela, um ano antes teve aquela cena que o Ayrton dá um beijo nele, né, no pódio, desce do pódio, dá um abraço nele. Era assim, muito, 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 muito próximo mesmo. O fã tinha muito carinho por ele. Eu voltei durante ontem da Argentina e tava conversando disso com o pessoal de lá, os argentinos, e todos lados que eu perguntei, ao menos, sabiam que o Fangio tinha um carinho muito grande pelo Senna, porque o Fangio para eles é a referência, né, de automobilismo Claro. deles. E todos eles, além do Fangio, vão conhecer o Senna, claro, vão conhecer o Schumacher, mas sabem disso, que o Fangio gostava do Senna, como o Fangio tinha carinho pelo Senna.
E eles lá têm muito carinho pelo Senna, acredito que por causa do Fangio. E gente nova, gente da minha idade, gente, porém, que não É. vê Fórmula 1, mas Sim. sabe dessa história porque o Fangio lá é muito grande, acabam tendo de tabela um carinho pelo Ayrton. Aliás, tem um museu do Fangio lá, que tem uma McLaren do Senna nesse museu do Fangio. Da hora. Eu não me lembro de qual Interessante. cidade. O, O interessante disso é que isso também foi um ponto que a gente trouxe no outro Formulaira Cast. O Fangio foi o Fangio, né? A gente sabe que para a Argentina ele é o Ayrton Senna deles Uhum. lá. Só que a Argentina não teve o Emerson Fittipaldi. Então, sendo um país da América Latina, a Argentina não conseguiu se manter. Teve o quê? O Não Reutemann conseguiu. depois, o Gonzalez, mas o Gonzalez Então. corria na mesma época do Fangio. E é isso, acabou. e teve um correu nos anos 90. Muito ruim. Muito Luiz ruim. Pérez Sala. Teve um outro também. Acho que correu na Arrows. Acho que 99. Se eu não me engano, é o Sala, não é? Não, pior do que o Sala. Ah, não É sei. realmente feito, mas péssimo. Macazane. É... Não, beleza. E aí é isso, tipo, acho que o Fangio até mesmo por causa disso, de, sabe, o Senna ser o... Ele fala, puta merda, o meu país não conseguiu manter, mas alguém da América Uhum. Latina é grande desse tamanho também, facilita Uhum. o apreço, a bater, né, os pontos, e por aí vai. Afinidade. E pra mim outra coisa que pesa, eu acho que o Fangio, ele é o Fangio na Argentina, sabe? Na Inglaterra, agora tem esse debate do Hamilton, acho que muito tempo era mais o Stewart e tudo. O Senna, em qualquer lugar do mundo, é aquele negócio, pra mim é o que pesa, sabe? É o reconhecimento independente do Brasil. No Brasil, claro, a gente tem um carinho forte pelo Senna, do mesmo jeito que na Argentina tem pelo Fangio. Na Itália, eles têm pelo Ascari, têm pelos grandes pilotos da Ferrari, eles têm pelo Villeneuve. No, no Brasil, na Argentina, todos os países têm esse carinho pelo Senna. E você pega as histórias e você vê, cara, os pilotos da NASCAR, que na época era uma categoria muito mais fechada do que hoje em dia, eles sentiram a morte do Senna. Você tem entrevista do pessoal da NASCAR, da Indy, sabe? Fala assim, cara, pô, uma perda muito grande e tudo. Eles sentiram também, sendo que eles não tinham nada a ver com a história. Então pra mim, o Senna é o piloto mais. É o. Pode não ser o melhor, mas pra mim o Senna é o maior, sabe? Maior em questão de É o mais, estar. é o mais emblemático, assim, né? É. Eu Cara, e o concordo. pior é que eu não consigo nem tirar ele de ser o melhor também. É que... Mas vambora. Vamos lá, Cauê. VH, você fecha a brincadeira. Algum piloto menos sério para acabar o podcast e uma nota mais alegre. Gilles Villeneuve! Você tinha dúvida? É isso aí, galera. Você tá falando sério? Não, você não tá falando sério. Cara, eu realmente Ah, tenho uma simpatia pelo Villeneuve, muito pelo que eu já falei no outro podcast, que eu acho legal o piloto que gosta de correr, gosta de jogar, partir o carro pra cima, carro, moto, correr com helicóptero, o que for, gosta de corrida, em vez de só eu corro porque eu corro bem. Mas eu vou falar um outro piloto também, meio rejeitado da Fórmula 1, que não deu certo, que é o Alan McNish, Nossa, porque também não deu certo na Fórmula 1, Pô, correu pela Toyota, mas porque teve eu acho ele um excelente piloto, teve uma excelente carreira em Endurance, piloto muito completo, rápido, consistente, que é o que pesa muito na Endurance. Pena que entrou na Fórmula 1 pela Toyota. Acho que ninguém nem lembra que ele correu na Fórmula 1 direito. eu cara, eu não Correu. lembrava lembro nem da porque eu vejo existência desse muita. cara.
Tem uma galera que fala do McNish na Toyota, vira e mexe, aparece no Facebook por aí. Porra, é porque o cara corre uma temporada toda, não pontua. Aí ele vai correr Endurance e simplesmente vira. Não vira o GOAT de Endurance, mas vira um puta piloto. Ele. Um dos primeiros resultados dele, acho que é a segunda vez que correu em Le Mans, ele ganhou. Quase ganhou, acho que no ano seguinte. Ficou em segundo. E ganhou Le Mans mais umas 2 vezes. Sempre pegava pódio, uma coisa assim. Então ele foi um piloto sempre muito forte, muito consistente. Na Fórmula 1 não colou porque Toyota na Fórmula 1. Mas o piloto tem um simpátia muito forte por ele. E não pela Fórmula 1. Pelo feito dele fora. É Impressionante. engraçado Você escolheu um piloto Foi completamente bem, foi bem. irrelevante. Parabéns. Foi bem. Parabéns, parabéns. A minha opção, se eu não mandasse o Montoya, ia ser o Chris Amon, velho. Ou o Chris- Jim Clark. Eu também podia falar do Jim Chris Clark. Amon é um excelente piloto irrelevante, porque a estatística de carreira dele é o piloto que nunca conseguiu porra nenhuma. Sim. Incrível. Vocês têm algum Cara, comentário final pro podcast? Porque a gente tá gravando faz 1h30 já, hein? eu Caralho. tenho. Quer ouvir o comentário final? Quero. Dali. Você sabia que Jim Clark conseguiu 100% dos pontos das corridas que ele completou em 63 e 65? Calma aí. Calma aí. Ele conseguiu ficar com 100% dos pontos disponíveis no campeonato, porque naquela época existia a regra de descarte. Se não fosse a regra de Sim. descarte, ele não tinha feito isso. Então, calma aí. Calma Se aí. foda. É. Tá, mas mesmo não deixa de ser uma estatística absurda. Ah, não, sim, realmente. Não, Vitor, não tem como. você tem algum comentário final? Nenhum. Quer dizer, Eu Sheldon? podia. Gente da neve. Sheldon, Deixa eu você tem dizer. algum comentário final? Meu comentário final. Não. Ótimo, perfeito. Muito obrigado por Não, ter isso. mentira. Não, brincadeira, brincadeira. Quero agradecer, porra, de finalmente ter participado, foi muito bom participar aqui com vocês. E pô, quero saber depois da pergunta, né? Que eu fiz a pergunta da semana. Claro, é. Ficar curioso aí com as respostas. Foi uma boa pergunta, foi uma pergunta de improviso, porque eu não sabia que eu tinha que fazer essa pergunta, então tô orgulhoso da minha capacidade de formular perguntas. Uma boa Muito capacidade de obrigado. perguntas. Então é isso, muito obrigado por ter escutado. Muito obrigado ao Sheldon por eu participar aqui. É sempre muito bem-vindo. E até semana que vem. Adeus. Lô. Deus, um Lô, salve. ajude.
72D. Na curva do laranja ele parou pra tomar uma vitamina.